parcelar o treino em A, B, C ou D, ou talvez até E? Essa é uma pergunta corrente que estão nos fazendo. A questão quanto ao parcelamento do treino. Devo parcelar meu treino em A e B? Devo parcelar meu treino em A, B, C e D? Devo parcelar meu treino em maior segmentação? Então é uma pergunta que o pessoal está com bastante dúvida, nossos seguidores estão com bastante dúvida e estão nos fazendo com relativa frequência nos canais de pergunta. Bom pessoal, para nós entendermos essa questão, nós temos que entender também algumas configurações de carga de treino. Qual é a ideia do parcelamento do treino, quando ele deve ocorrer? Quando nós temos um volume de treinamento ao qual nós conseguimos realizar bem e adequadamente, não há a necessidade de um parcelamento do treino. Vou dar um exemplo. Quando nós temos um treinamento, digamos que você é um iniciante no treinamento resistido com peso, e o seu treino inicial adaptativo, você tem alguns exercícios programados, 1 ou 2 exercícios por grupo muscular, 2 séries por exercício, você tem um volume baixo de treinamento. Esse volume baixo de treinamento, treinando todos os grupos musculares no mesmo dia, você leva em torno de 40 minutos para executar essa sessão de treino. Se você consegue levar essa sessão de treino que visa, digamos, adaptação, com esse volume de treino, com essa carga de treino inicial, você consegue levar bem esse treinamento, executá-lo com eficiência, não há necessidade de parcelar o treino. Não há por que fazer um racha no treino, uma segmentação do treino e parcelar, por exemplo, em A e B. Então por quê? Nesse primeiro momento, treinando aí segunda, terça, quinta e sexta, digamos, 4 vezes na semana, com um treino com uma carga inicial adaptativa, você consegue executar muito bem os exercícios, fazer com eficiência toda a programação, toda a sessão de treino, e isso está sendo bem produtivo. Nessas circunstâncias não tem porquê, não há necessidade. Seu treino também não estará longo nessa hipótese, estará com 40, 45 minutos. Dentro dessa configuração não vejo necessidade de segmentação do treino em A e B ou A, B e C. Parcelar o treino, não vejo necessidade. Mas a partir do momento que a carga de treino irá evoluir, e ela irá evoluir, e a partir do momento em que essa carga de treino, devido ao volume, comece a chegar em 1 hora de treinamento, 1 hora e 10, 1 hora e 15, e como o tempo de treinamento agora começa a ficar extremamente longo, talvez seja um momento de você começar a parcelar realmente o treino. Porque nessa circunstância, quando o treino se torna muito longo, com um volume muito grande e com uma intensidade também gradativamente evolutiva e elevada, o que acontece? A capacidade de você levar esse treino com qualidade até o final começa a ser corroído ao longo do treinamento. Você começa a perder essa capacidade ao longo do treinamento. Então você começa treinando os primeiros grupos musculares, os primeiros exercícios com grande eficiência. Esse treino perdura por 40, 45 minutos e se prolonga, já que você está treinando, digamos, todos os grupos musculares, e agora você está treinando 4 séries por grupo muscular, 3 exercícios, 4 séries por exercício, 3 exercícios por grupo muscular. Seu treino se alonga e a partir, digamos, de 40, 45 minutos você perde eficiência de treinamento. Ou seja, nos últimos exercícios do programa, aqueles últimos exercícios estão sendo subtreinados. Você está treinando com uma qualidade menor do que você treinaria ou treina aqueles exercícios iniciais do programa de trabalho. Então isso não é interessante. Aqui é um momento de parcelar o treino. Na verdade, o momento de parcelar o treino seria até antes de você perder essa eficiência de treinamento. Então, aí poderíamos parcelar em A e B, por exemplo, o treinamento, fazer um racha do treino, fazer o treino A e B que volte a concentrar um menor número de exercício numa sessão de treinamento, mesmo que aumentando a carga numa determinada região muscular, mesmo que aumentando o volume de treinamento numa determinada região muscular, mas a sessão de treinamento como um todo ela vai se tornar menor. Então, antes de perder eficiência no treinamento, já se justifica fazer um parcelamento do treino. Então, a ideia de parcelar o treinamento, ela se justifica muito em função da capacidade do indivíduo em realizar o treino com eficiência. Se nós pensarmos em atletas bodybuilder, nós podemos ver que tem atletas bodybuilders que têm parcelamento A, B, C, D e E, onde em um determinado parcelamento eles treinam só um grupo muscular. Por exemplo, treinamento B eles treinam só ombro ou ombro e abdominais. Por exemplo, aqui eu estou levantando uma hipótese. Aí qual é a ideia? A ideia é que nesses treinamentos, normalmente, eles estão com um volume de treinamento extremamente elevado sobre deltoides. Que esse volume de treinamento, um treinamento com exercícios, 5 exercícios para grupo muscular de ombro, deltoides, com 5 séries, nós estamos aí representando 25 séries para a musculatura de ombro, para os deltoides. O que ocorre? Com 25 séries para esse grupo muscular, através de 5 exercícios diferentes, você tem um volume de treinamento extremamente grande, extremamente desgastante para essa musculatura. Então nessa circunstância cabe sim um treinamento bem específico para esse grupo muscular, segmentando aí por treinamento de A, B, C, D e E talvez, e sendo um desses treinamentos, treinamento de ombro.
Nesse caso, caracteriza. Nós temos que lembrar que agora eu estou representando e falando, comentando para ilustrar a referência de um atleta bodybuilder que já tem anos de treinamento e evoluiu ao longo desse treinamento para chegar nessas condições de treinamento. Então, quer dizer, fragmentar o treino ou parcelar o treino em A, B, C, D e E é só, eu vejo, nós do Treino em Foco entendemos que somente para pessoas que estão extremamente avançadas no treinamento, que já estão com um volume e uma intensidade de treinamento muito alta, que não caberia de maneira alguma se fazer todos os grupos musculares numa mesma sessão. E às vezes, e na maioria das vezes, também não caberia fazermos os grupos musculares em treino A e B, porque o volume é tão grande que mesmo seccionando em treino A e B, ainda seria um treinamento muito pesado, de um tempo muito longo, uma sessão de treino muito longa, que inviabiliza o treino A e B. Aí teria que ser criado A, B, C, ou talvez A, B, C e D, e com volume e intensidades cada vez mais crescentes, talvez a situação de se chegar a um treinamento A, B, C, D e E. Ou seja, fragmentarmos todo o corpo, as regiões musculares a trabalharmos em 5 dias diferentes para trabalharmos cada região em específico, que seria a fragmentação de A a E, A, B, C, D e E. Então a questão de fragmentar e parcelar o treinamento, ela depende muito da sua capacidade de suportar o treino, da sua experiência em evoluir do treino, de quanto a quanto você está evoluindo com o treinamento. Se você é um iniciante, a princípio não há necessidade de parcelar o treinamento. Se você já tem algum tempo de treinamento, a sua carga de treinamento, tanto em intensidade quanto em volume, já está relativamente elevada, talvez e muito provavelmente seja o caso de parcelar seu treino em A e B ou A, B e C. Mas um parcelamento em 4 ou 5 segmentações, A, B, C e D, ou A, B, C, D e E, nós entendemos que somente realmente para pessoas que já estão bem avançadas, normalmente atletas de bodybuilder, e que já compõem um treinamento extremamente avançado para uma região muscular, que desempenham um alto desgaste muscular, uma alta taxa de consumo energético, uma alta taxa de concentração para executar esse treinamento, e já tem um tempo de sessão de treinamento só para quadríceps, só para membros inferiores, que perdura 30 a 40 minutos. Então aí é o caso de fazer uma segmentação realmente bem detalhada, de A a E, por exemplo, de parcelamento de treino. Então essa é a ideia, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia que compõe o parcelamento do treino. Eu não fiquei aqui colocando receitas para quem está com determinado tipo de treino fazer tal parcelamento, porque não cabe. O treinamento ele tem que ser individualizado para cada sujeito, para cada praticante. Então receitas é uma coisa muito complicada, porque ela pode funcionar para mim e pode não funcionar para você. Ou pode funcionar para um indivíduo A, pode não funcionar para o indivíduo B. Embora sejam muito parecidos e possam ter o mesmo objetivo de treinamento. Porque nós temos uma fisiologia que, embora funcione muito similar, nós não somos completamente iguais no nosso metabolismo e no funcionamento biológico. Então existe um princípio do treinamento desportivo que rege essa questão, chamado princípio da individualidade biológica, aonde esse princípio se refere que não existe indivíduos completamente iguais do ponto de vista biológico. Isso significa dizer que um treino que funciona para o indivíduo A, não necessariamente, obrigatoriamente, ele vai funcionar da mesma forma para o indivíduo B. Então nós trabalhamos muito com referências para trabalharmos a programação de treino, e o treinamento deve ser individualizado. Cada sujeito, cada praticante deve ter um treinamento específico para suas características e suas necessidades. E esse treinamento individualizado também vale para o parcelamento do treino. Então a situação e o momento de parcelarmos o treino vai ser individualizado para cada pessoa. O que eu comentei anteriormente aqui são as diretrizes, ou seja, a partir de que momento eu posso pensar em parcelar o treino em A e B, a partir aproximadamente de que momento eu posso pensar em fragmentar o treino em A, B, C e assim sucessivamente. São diretrizes para orientar, mas o certo é que cada momento é específico a cada praticante e deve ser avaliado com cautela e com especificidade a esse praticante. A ideia do Treino em Foco Responde de hoje, em função das perguntas que nós recebemos, era essa. Passar uma ideia para vocês de qual é a estrutura que o profissional de educação física usa para pensar um parcelamento do treino, para pensar o seu parcelamento do treino. E saber que isso pode mudar de profissional para profissional e particularmente, principalmente, vai mudar de indivíduo que treina para indivíduo que treina. Cada indivíduo vai ter a sua peculiaridade, o seu formato, e assim o parcelamento pode ocorrer um pouco mais cedo ou um pouco mais tardiamente, dependendo das configurações de treino e da capacidade desse indivíduo em evoluir biologicamente no seu treino. Espero que vocês tenham entendido o Treino em Foco Responde de hoje, tenha dado uma clareada nas ideias do pessoal, o pessoal possa ter entendido um pouco a estrutura de como se faz o parcelamento do treino, não como se faz, mas como se pensa em parcelar o treinamento. E lembrando sempre que o Treino em Foco está à disposição, agradecemos muito as perguntas que vocês têm colocado,
dentro da nossa possibilidade de resposta, do nosso nível de conhecimento, a gente vai procurar responder ao máximo possível as perguntas que estão sendo geradas. Pessoal, muito obrigado pelas interações e até um próximo Treine Foco Responde.